Joana nasceu em uma época em que as princesas não tinham o direito de amar, mas sim o dever de obedecer. Filha dos reis católicos da Espanha, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, Joana cresceu cercada por uma corte rígida, devota e militarizada. Desde muito jovem mostrava sinais de inteligência incomum e profunda sensibilidade. Era instruída em latim, filosofia e música, mas o mundo em que vivia não sabia o que fazer com mulheres pensantes. Seu destino já estava traçado muito antes que soubesse falar. Seria uma peça no jogo político europeu. Foi prometida ao arquiduque Felipe, conhecido como o Belo, um nome que escondia ambição e frieza por trás de olhos sedutores. O casamento entre Joana e Felipe foi arranjado para consolidar uma aliança entre Espanha e o Sacro Império Romano Germânico. Quando se viram pela primeira vez, dizem que houve paixão imediata, uma paixão devastadora. Joana ficou encantada por aquele homem loiro, atlético e confiante. Pela primeira vez, sentiu que estava viva não como uma princesa, mas como uma mulher. Contudo, o conto de fadas começou a apodrecer rápido. A mesma chama que incendiava o desejo de Joana por Felipe começou a consumir sua sanidade. Ele era infiel, distante, muitas vezes cruel, mas ela o amava com uma intensidade doentia, como se amar fosse um castigo divino. Quando Felipe desaparecia por noites inteiras, Joana rondava os corredores do palácio, arrancava os cabelos e batia nos muros de pedra. Não era ciúmes comum, era tormento espiritual. E quanto mais Felipe se afastava, mais ela se agarrava a ele como um navio prestes a naufragar. A corte de Felipe começou a rir dela. Chamavam-na de louca. Murmuravam que o sangue espanhol lhe fervia o cérebro. Mas Joana não ouvia. Ela só escutava o silêncio do leito vazio. A infidelidade de Felipe se transformou em uma tortura que corroía cada pedaço de sua alma. Ela chegou a atacar algumas das amantes do marido, rasgando-lhes os cabelos, gritando como uma fúria mitológica. As damas da corte tinham medo de cruzar com seus olhos inflamados pela paixão e pela dor. Quando Felipe adoeceu repentinamente, Joana entrou em desespero. Passava noites ao lado dele, orando, tocando suas mãos frias, como se pudesse extrair o mal com a força de sua devoção. E então, ele morreu, jovem, belo, infiel, mas ainda assim o homem que ela amava mais que a própria razão. Para qualquer rainha, o luto viria acompanhado de rituais, de afastamento e da reorganização da corte. Mas para Joana, a morte de Felipe foi o início de um delírio eterno. Ela se recusou a enterrá-lo, mandou embalsamar o cadáver e o manteve ao seu lado, dormindo com ele, cuidando dele, conversando com ele, como se ainda estivesse vivo. Viajava com o corpo de cidade em cidade, abrindo o caixão durante a noite para contemplar aquele rosto que o tempo insistia em levar. Os súditos murmuravam, os nobres temiam, e a lenda da rainha que dormia com o cadáver do marido começou a se espalhar pela Europa. O cortejo fúnebre que acompanhava Joana e o corpo de Felipe tornava-se cada vez mais sinistro. Não era mais um ritual de luto, era um espetáculo de loucura que desafiava as leis da fé, da razão e da própria morte. A cada parada nas vilas e cidades, Joana exigia que o caixão fosse aberto para que ela visse o rosto do falecido. Não confiava em ninguém. Temia que o roubassem, que o tocassem, ou pior, que o enterrassem às escondidas. Durante essas jornadas, recusava-se a permitir que mulheres se aproximassem do caixão. Ordenava que suas acompanhantes fossem afastadas. Algumas, até presas. Acreditava que qualquer presença feminina poderia despertar o ciúme do morto, ou pior, provocar sua ira do além. Ela passava noites dormindo ao lado do esquife, em tendas improvisadas, muitas vezes sob chuva ou frio intenso. E ali, envolta em véus escuros, murmurava canções de amor, rezas desconexas e palavras que ninguém compreendia completamente. Em Burgos, a caravana chegou durante uma tempestade. As estradas estavam encharcadas de lama, o vento uivava como um presságio sombrio. Mesmo assim, Joana ordenou que o cortejo seguisse. Quando os monges do mosteiro recusaram-se a abrir os portões à meia-noite, ela mandou arrombar as portas. Entrou no templo, carregando a urna mortuária como uma santa enlouquecida. Ajoelhou-se diante do altar com o corpo inerte do marido e ali permaneceu por horas,
Os monges, perplexos e assustados, acreditaram estar diante de uma aparição demoníaca. Com o passar dos meses, o corpo começou a exalar um cheiro insuportável, mesmo com o embalsamamento. Mas Joana não parecia notar. Para ela, o odor da morte era o perfume da eternidade. Suas roupas foram ficando mais gastas, seus olhos mais fundos, e sua pele adquiria um tom pálido, como se ela mesma estivesse se tornando parte do mundo dos mortos. Já não comia como antes, mal dormia, mal falava com os vivos. A corte, desesperada com o escândalo crescente, tentou intervir. Conselheiros, padres, nobres, todos tentaram convencê-la de que era hora de sepultar Felipe. Mas ela recusava com veemência, acusando-os de traição. Acreditava que conspiravam para separar o casal mesmo após a morte. Suas palavras tornaram-se mais confusas, misturando passagens bíblicas, memórias de infância e delírios proféticos. Ela dizia ouvir a voz de Felipe sussurrando em seu ouvido. Dizia que ele ainda estava ali, esperando por ela. A rainha transformou-se em uma lenda viva. As pessoas contavam histórias de aparições, de gritos no meio da noite, de súditos enlouquecendo após olharem por tempo demais para seus olhos sombrios. A cada novo vilarejo, os habitantes trancavam portas e janelas ao saber que Joana estava se aproximando, temendo que trouxesse consigo não apenas o cadáver, mas a própria maldição da morte. Enquanto isso, seus filhos cresciam distantes, criados por outros membros da nobreza, enquanto a mãe vagava com um corpo sem vida. A Espanha, mergulhada em tensões políticas, precisava de uma regente sã, mas o trono estava ocupado por uma mulher cuja alma estava presa entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O tempo, que costuma curar feridas, parecia apenas aprofundar as de Joana. A mulher que outrora caminhava entre salões de mármore, vestida com veludos bordados e coroas de pedras preciosas, agora era vista como um espectro errante, uma sombra em luto perpétuo. A notícia de sua condição chegou até seus pais, os reis católicos, que decidiram que algo precisava ser feito. Não por piedade, mas por pragmatismo. A imagem de uma rainha insana, carregando um cadáver embalsamado pelos campos espanhóis, era um escândalo que ameaçava corroer o prestígio da coroa. Fernando, seu pai, viajou para encontrar a filha. O reencontro foi frio. Joana mal o reconhecia. Quando ele tentou se aproximar do caixão de Felipe, ela gritou com uma força sobrenatural, abraçando o esquife como uma loba protege seu filhote. Disse que todos queriam roubar seu amor, que ninguém entendia o que era sentir o toque da eternidade. Fernando compreendeu que não poderia convencê-la. Então optou pela força. Mandou que o caixão fosse retirado enquanto Joana dormia, drogada com um vinho misturado a ervas sedativas. O corpo de Felipe foi enfim enterrado secretamente no mosteiro de Santa Clara, em Tordesilhas. Quando Joana acordou e descobriu o que havia acontecido, gritou tão alto que os vidros das janelas tremeram. Foi preciso amarrá-la. Mordeu, cuspiu, chorou. Depois, silenciou. A partir daquele dia, Joana foi trancada no convento de Tordesilhas, oficialmente declarada insana. Um claustro silencioso, frio, onde o som dos passos ecoava como vozes do além. Ali, cercada por freiras que a temiam, viveu os próximos anos da sua vida. Não falava com ninguém. Sentava-se por horas olhando para uma parede vazia. Às vezes, tocava o ar, como se desenhasse o contorno do rosto de Felipe. Outras vezes, cantava para o nada, uma canção de ninar triste, repetitiva, como se embalasse um filho que nunca teve. Os anos se arrastaram. Joana envelheceu, mas sua mente permaneceu aprisionada no tempo. Quando sua mãe morreu, quando seu pai partiu, quando sua própria filha tornou-se imperatriz, nada disso a tocou. O mundo girava lá fora. Impérios ruíam e se erguiam, mas ela permanecia naquele pequeno quarto, alimentando fantasmas. Visitantes que a viram em sua cela descreveram-na como uma figura etérea. Os cabelos, outrora castanhos e brilhantes, estavam grisalhos e embaraçados. Os olhos, fundos e enevoados, ainda guardavam um brilho estranho, uma chama que se recusava a apagar. Alguns diziam que ela ainda falava com Felipe durante as noites, que seus sussurros enchiam o convento como uma névoa. Outros afirmavam que ela não era louca, apenas punida por amar demais, que sua insanidade era, na verdade, a última forma de fidelidade em um mundo onde tudo era descartável, até mesmo a vida.
Anos se passaram, décadas inteiras, e Joana continuava viva, esquecida por muitos, temida por outros e venerada por alguns que a viam como uma mártir da paixão. Nenhum outro monarca da história espanhola viveu por tanto tempo sob as grades invisíveis da loucura ou da conveniência política, porque, embora declarada insana, Joana ainda era, tecnicamente, a rainha legítima de Castela. Sua existência era uma sombra incômoda para quem desejava governar plenamente. E assim, mantê-la isolada tornava-se uma estratégia eficaz para garantir o silêncio da coroa. Durante os últimos anos de sua vida, a antiga rainha começou a recusar comida. Dizia que estava sendo envenenada, talvez um eco do medo que carregava desde a juventude, quando cortesãs murmuravam sobre conspirações e poções escondidas em cálices de ouro. O jejum prolongado fez com que seu corpo definhado se tornasse apenas pele e ossos. Ainda assim, não morria. Era como se sua alma se agarrasse a cada suspiro, como se a morte, essa companheira tão esperada, ainda tivesse receio de se aproximar. Os poucos criados que permaneciam ao seu lado temiam sua presença. Alguns relatavam ouvir passos na madrugada, sem que ninguém estivesse de pé. Outros diziam que, às vezes, sua cela era tomada por um perfume doce e enjoativo, o mesmo usado por Felipe em vida. Havia quem jurasse ter ouvido risos e conversas saindo do quarto, mas ao abrir a porta, encontravam Joana sozinha, imóvel, encarando o vazio. Sua morte, quando finalmente veio, foi silenciosa. Encontraram-na sentada em sua cadeira, os olhos abertos voltados para a janela, onde a luz fraca do amanhecer iluminava seu rosto como um véu pálido. Nenhuma lágrima escorria. Nenhuma prece foi dita em voz alta. Era como se o mundo tivesse se acostumado com sua ausência. Joana foi enterrada ao lado de Felipe, como ela tanto desejava, no mesmo mosteiro onde ele havia sido sepultado às escondidas tantos anos antes. O reencontro dos corpos foi o único consolo que o tempo lhe permitiu. Mas mesmo na morte, ela continuou envolta em mistério. O túmulo de Joana e Felipe tornou-se local de rumores, de vozes na noite, de velas que se acendiam sozinhas, de sombras que passeavam pelos corredores. A história de Joana, a louca, foi contada e recontada de diversas formas ao longo dos séculos. Alguns a veem como uma mulher quebrada pelo luto, outros como uma figura manipulada por interesses políticos. Mas há aqueles que acreditam que sua loucura não foi doença, foi escolha, que ela preferiu viver entre os mortos a aceitar o vazio dos vivos, porque talvez o amor verdadeiro, aquele que desafia a razão, os reinos, o tempo e até a morte, seja mesmo uma forma de loucura. A história de Joana, a louca, ecoa até os dias de hoje como um sussurro vindo das tumbas reais. Um lamento que atravessou séculos, ignorado pelos livros didáticos, mas jamais esquecido por quem ousa mergulhar nas sombras da monarquia. Uma mulher marcada pelo amor, aprisionada por interesses e condenada por sentir demais. Se esta história perturbadora te envolveu, se você conseguiu enxergar, mesmo que por um instante, o olhar perdido daquela rainha sentada em seu convento escuro, então este canal é para você. Em Contos da Corte, revelamos os segredos mais sombrios da história, as tramas que o tempo tentou enterrar e os gritos abafados entre veludos e coroas. Aproveite agora para se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com alguém que também ama os lados ocultos da realeza. Escreva nos comentários, você acha que Joana estava realmente louca ou apenas amava de um jeito que o mundo nunca entendeu? Ative as notificações para não perder os próximos episódios, porque nas próximas semanas revelaremos mais escândalos, crimes e bizarrices que ocorreram atrás dos muros dourados das cortes mais poderosas do mundo. Contos da Corte, onde a realeza revela seu lado mais sombrio.